Olá pessoal, nas videoaulas anteriores nós desenvolvemos essa pequena aplicaçãozinha que basicamente pega o texto digitado pelo usuário aqui e coloca aqui neste text view. Mas eu não sei se vocês chegaram a perceber, mas dependendo do que nós fizermos, acontece um probleminha aqui. Vejam só, eu vou clicar aqui em processar, colocou o meu nome aqui na mensagem e se eu alterar alguma configuração do Android, de idioma, por exemplo, ou se por um acaso eu girar a tela do dispositivo, essa mensagem vai ser resetada para o que estava anteriormente. Vejam só. Viram? O meu nome foi removido e ele voltou para a mensagem original, para o texto original. Se eu fizer novamente isso, coloquei aqui uma mensagem. Quando eu giro a tela do celular, ele novamente remove o texto que havia sido configurado. Por que isso acontece? Isso acontece em decorrência do ciclo de vida das activities. Tá? Basicamente, quando nós giramos a tela da aplicação aqui no Android, essa tela é recriada. Ok? Então, para não entrarmos em muitos detalhes agora, vamos para a teoria e vocês poderão entender por que isso acontece, como evitar esse tipo de problema e como até mesmo tirar proveito do ciclo de vida das activities. Lembrando, uma activity é uma tela da aplicação Android. Tá? Cada tela que a aplicação tiver é uma activity. E cada activity, independentemente, possui seu ciclo de vida. Bom, uma activity, como vocês já viram, ela é composta basicamente de uma classe Java. Essa classe Java ela tem que estar estendendo a classe activity e ela precisa ter um arquivo XML vinculado. Até aqui, tudo bem, vocês já estão cansados de ouvir isso, né? Bom, vocês viram também, a gente não entrou em muitos detalhes, mas vocês viram que quando nós criamos uma classe Java que estende a activity, a nossa classe é obrigada a sobrescrever o método onCreate. Ok? Então, vocês já viram isso aqui no Android Studio, né? Nós somos obrigados a ter esse método aqui, onCreate. Tá? Nós adicionamos esse código aqui, mas o mínimo necessário seria essas duas chamadas aqui de métodos. Né? Bom, neste método onCreate, nós inicializamos os componentes essenciais das activities. Tá? E o mais importante, claro, é a vinculação do layout. Bom, esse onCreate já é o primeiro item do ciclo de vida da activity. Quando uma activity vai passar a existir, o primeiro método que é chamado, o primeiro evento que é invocado é o onCreate. Como vocês viram, o onCreate vai criar a activity, inclusive definindo qual é o arquivo de layout que deve ser vinculado à mesma. Mas não existe somente o onCreate. O onCreate é o primeiro método que é chamado do ciclo de vida e ele é o único que é obrigatório. Tá? Existem outros métodos que nós podemos utilizar, mas eles não são obrigatórios. Antes de prosseguirmos, é interessante que vocês entendam que numa aplicação Android, as activities, ou também traduzido as atividades, eu vou chamar sempre de activity mesmo, elas funcionam como um sistema de pilha. Então, você já deve ter observado que você abre uma aplicação, aparece uma tela. Aí você clica em algum botão, este botão pode levar a uma nova tela, tá? E assim por diante. E quando você vai clicando, você vai apertando em voltar no seu dispositivo, ele vai fechando a tela e vai voltando para a anterior. Ele vai desempilhando as telas. Ok? E a tela a activity que sempre estará em execução, será a que estiver no topo. As activities de baixo estarão paradas, esperando que a activity do topo seja finalizada. Então, vamos a um exemplo aqui. Eu vou abrir o emulador. Vou abrir aqui alguma aplicação. Vou abrir o configurar do Android mesmo. Tá? Então, vejam só. Cliquei abrir o aplicativo configurar. Eu estou vendo aqui uma activity. Eu vou abrir aqui alguma opção. Vou abrir tela. Quando eu clico aqui, ele não substituiu a activity que eu estava por esta. Ele parou aquela, deixou ela em standby e colocou essa no topo. Tudo bem? Então, a minha aplicação aqui, que é o configurar, ele está com duas activities
coexistindo neste momento. Porém, essa daqui é a que está rodando e que está no topo. Eu posso clicar aqui em alguma outra opção, vou ver aqui em plano de fundo. Novamente, aquela activity que eu estava, ela foi pausada, foi parada e foi aberta essa nova activity. Agora, à medida que eu clicar em voltar, o que ele vai fazer? Ele vai encerrar essa activity do topo e vai retomar a activity que está mais abaixo. Vejam só. Ok? É como se eu estivesse desempilhando as telas. Desempilhei mais uma e agora, como esta é a última, eu acabo por fechar a aplicação. Então, as aplicações Android funcionam dessa forma, né? Ele vai empilhando telas e quando o usuário começa a clicar e voltar, ele vai desempilhando essas telas. A única tela que está em execução sempre é a tela do topo. Bom, por que isso é importante? Como eu disse, quando você abre uma nova tela, a tela anterior ela é pausada. Tá? E isso faz parte do ciclo de vida da tela. E neste momento em que ela é pausada, nós podemos executar algumas ações. Bom, só para, antes de vermos quais são todos os eventos existentes, tá? Nós temos basicamente 4 estados para uma activity, para uma tela. Tá? Eu vou chamar sempre de tela, que eu acho que fica até mais simples. Nós temos 4 estados. Tá? Ativa ou em execução. Tá? Então, por exemplo, agora, essa minha activity está ativa. Ok? Nós temos também a situação onde ela fica visível, mas não está ativa. Que situação é essa? É quando a activity ela perde o foco, mas ela ainda está aparecendo de alguma forma. Tá? Então, assim, imaginem que existe algum aplicativo aqui, aqueles que funcionam em miniatura, como o Google Maps, por exemplo, que você, quando você está com ele com alguma rota configurada e você minimiza ele, ele fica um quadradinho pequeno assim na tela. Então, suponha essa situação. Se eu estiver manipulando este aplicativo em miniatura aqui, mas essa tela ainda estiver aparecendo por baixo, ela não está ativa, mas ela está visível. Outra situação, tá? Que eu não vou conseguir mostrar agora porque essa versão do Android é antiga. Suponha que eu divida a tela entre 2 aplicações, coisa que as versões mais recentes do Android permitem. Então eu fico com um aplicativo aqui e outro aqui. Só que eu estou manipulando de baixo. Eu estou digitando ou tocando aqui no aplicativo de baixo. Este de cima, ele não vai estar em foco. Então ele vai estar no estado visível, mas não vai estar ativo. Ok? Outros estados. Parado ou oculto. Então, por exemplo, minimizei essa minha aplicação, aquela minha activity ficou parada. Outra situação. Novamente, eu tenho essa activity que está ativa. Quando eu clico aqui em alguma opção que abre uma nova tela, essa activity foi criada, ela está ativa e a activity anterior está parada. E, por fim, o quarto estado que nós temos é destruído. Quando eu fecho uma activity, ela passa para o estado destruído, ela deixa de existir. Uma activity é destruída somente quando nós fechamos ela? Não. Existem outras situações. Uma das situações é quando a aplicação trava, mas uma situação que é bastante típica é quando nós estamos com muitos aplicativos abertos. Vocês já devem perceber que quando você abre muito aplicativo, às vezes quando você alterna para uma das aplicações que está aberta, ela recarrega a tela. Tá? Então, de repente, você tem que fazer o login de novo em alguma coisa, ou de repente, alguma coisa que você tinha digitado foi perdida. Enfim, você percebe que ela recarrega. Ou até mesmo a aplicação ela começa a abrir novamente do zero. Tá? Isso acontece porque quando o Android está precisando de memória, quando tem algum aplicativo pedindo mais memória e tem outras aplicações que estão paradas, às vezes o sistema operacional Android ele pode optar por destruir activities ou aplicações que estão paradas para liberar recursos. Okay? Então, ele continua aqui, mas quando você clica ele recarrega. Por quê? Por alguma razão o Android destruiu as activities e os componentes daquela aplicação para liberar memória. Bom, estes são os 4 estados existentes.
Tá? Agora resta saber qual é o fluxo, como que pula de um estado para o outro. E aí nós temos esse pequeno diagrama, tá? Não tão pequeno assim, na verdade. Então é assim, isso daqui, pessoal, não está se referindo à aplicação, está se referindo à activity. Tá? É sempre importante lembrar que uma aplicação pode estar com várias activities existindo simultaneamente. Porém, a única que vai estar ativa é a do topo. Vamos lá. Então, uma activity é aberta. Quando nós executamos a aplicação aqui, por exemplo, no Android Studio, e ele abre aqui, a activity ela é aberta. O que acontece? Quando nós pedimos para abrir a aplicação e, consequentemente, né, a activity padrão é aberta. É executado o evento onCreate. Depois do onCreate é executado o onStart. Depois o onResume. E depois do onResume, a aplicação, enfim, chega ao estado rodando, ativa. Ok? Bom, aí existem diferentes situações que podem levar a aplicação a passar pelo onPause e após isso pelo onStop. Tá? Quais são as situações? Bom, se eu minimizar o aplicativo, se eu abrir uma nova activity por cima, o que vai acontecer? Ele vai passar pelo onPause, ele vai passar pelo onStop e ele vai ficar num estado parado. Ele vai ficar naquele estado aqui que nós vimos, que é parado. Esse diagrama não colocou o estado parado, mas ele fica aqui em stand-by. Bom, se nós fecharmos a aplicação, de parado ele vai para o destruído. Ele passa pelo método onDestroy. Tá? Outra situação que ele pode não passar pelo onDestroy é a situação em que eu falei que o Android fecha aquela activity para liberar recurso. Tá? E aí, se a gente voltar para a aplicação, ele volta e recria a tela. Se a gente estiver no estado parado, como por exemplo aqui, ó, essa minha activity ela está parada no momento, porque eu alternei para outro aplicativo. Ela está parada. Se eu clicar nela, ela vai passar pelo evento onStart, ele vai passar pelo start novamente e o onResume novamente. Ok? Bom, prestem atenção nesse diagrama que agora a gente vai ver o que é cada evento desses e aí é importante que vocês tenham essa visão geral em mente. Então, pessoal, vou tentar ser bem breve aqui para não ficar muito maçante, mas o onCreate ele é chamado quando a activity é criada. Okay? Então, ele vai fazer as configurações iniciais, que é vincular a classe a um arquivo de layout, carregar alguma informação que seja relevante, que precisa ser mostrada ali de cara. O que mais que nós podemos citar? Ele vai vincular também componentes do layout a atributos da nossa aplicação, como nós já fizemos. Tá? Então, o onCreate nós já utilizamos, fica mais claro para vocês a utilidade dele. Agora, após o onCreate, a activity passa pelo onStart. Okay? Esse onStart é chamado quando a atividade está para se tornar visível para o usuário. Então, esse procedimento do onCreate já foi feito e ele vai passar pelo onStart. Nós podemos, opcionalmente, programar alguma coisa aqui dentro ou não. Tudo bem? Depois do onStart, nós passamos pelo onResume. Tá? O onResume ele vai ser executado quando a aplicação já está aparecendo para nós. Okay? Ela já está aparecendo, mas ainda não está disponível para manipulação. Isso acontece tão rápido que nós sequer percebemos que existe esse meio tempo. Mas, após o onStart, a interface já está aparecendo e, após o onResume, a aplicação vai estar disponível para manipulação. Então, neste ponto, a nossa aplicação, após isso, ela vai estar ativa. Quando a aplicação está rodando, dependendo do que acontecer, ela passa pelo onPause. Tá? Então, isso vai acontecer quando a aplicação perder o estado de primeiro plano, tá? Quando ela perder o foco ou quando ela estiver indo para o estado parado. Para que nós poderíamos utilizar um onPause, por exemplo? Para coisas rápidas, implementações, ações que precisam ser executadas brevemente.
nós não vamos fazer nada de muito pesado, nenhum processamento muito pesado no onPause. Por quê? Quando o onPause está sendo executado, a interface ela fica aguardando a finalização do onPause, ok? Então, se a gente executar algo muito pesado, isso pode atrapalhar, pode dar uma lentidão para o usuário na transição daquela aplicação para outra. Então, eu não vou utilizar o onPause para salvar informações de um banco de dados, principalmente se ele for remoto, porque isso pode causar delay. Eu não vou utilizar para nada que possa levar mais do que, sei lá, meio segundo. Então, assim, alguns exemplos de aplicativos que provavelmente utilizam o evento onPause. O YouTube ou a Netflix, quando você minimiza, ele automaticamente pausa o vídeo que está em execução. Tá? Então, provavelmente ele faz isso no onPause. Um jogo, quando você está jogando e você minimiza ele, de repente, para ele alternar a tela para o estado de pausado, ele utiliza o onPause. Ok? Agora, para coisas mais pesadas, tá? Como eu disse, de repente, quando você quer salvar alguma coisa no banco de dados quando a aplicação for pausada, nós podemos fazer isso no onStop, porque o onStop é executado após o onPause. Só que a diferença é que o onStop ele é executado depois que a aplicação já foi minimizada. Então, você alternou para outro aplicativo, enquanto você está utilizando outro aplicativo, o onStop pode ir executando alguma ação que pode só levar mais tempo, ok? Então, o que for mais pesado e pode gastar tempo, você faz no onStop. Nós temos o onDestroy, que aí você executa alguma coisa aqui dentro, levando em consideração que após ele, qualquer informação que esteja naquela activity vai ser perdida. Nós temos também um onRestart. Ele é executado quando a sua activity está parada e volta para o estado de ativa. Em alguma circunstância pode ser que você precise tomar alguma ação nessa situação de reiniciar a activity, retornar para a activity. Okay? Bom, e como que nós vamos trabalhar com estes eventos? Da mesma forma que nós utilizamos o onCreate. Então, aqui no onCreate nós temos um método protected, void, onCreate. Nós vamos ter a mesma coisa agora para os outros eventos. Então, para colocar em prática isso que nós estamos vendo, eu vou utilizar essa aplicação que nós já desenvolvemos na aula anterior. Eu vou utilizar como base. Então, assim, esses métodos aqui, esse onClick eu vou jogar lá para baixo e eu vou deixar os eventos aqui acima. Então, nós já temos o onCreate. Eu quero conseguir ver um log do que está acontecendo lá no Android, aqui no Android Studio, e para isso nós temos o logcat. Tá? Então eu venho aqui em logcat, observem que a gente pode ter mais do que um emulador aqui disponível. Tá? Esse daqui está desconectado, eu seleciono este. Eu posso filtrar por aplicação, enfim. E vocês vão ver que esse logcat ele vai exibindo um log do que está acontecendo no Android. Então, só de eu ir utilizando ele aqui, ele já vai exibindo o log do que está ocorrendo. Ok? Então eu posso fazer uso desse log aqui para utilizar algo que seria parecido com um printf, basicamente. Ok? Então deixa eu apagar isso daqui e vamos ver como que nós fazemos isso. Então eu quero o seguinte, quando ele executar, ele passar pelo onCreate, eu espero que ele faça que ele exiba aqui um log, tá? Então eu coloco aqui log.i. Aí eu tenho, primeiro, fazer a importação dele, Alt Enter. E eu preciso de dois parâmetros aqui. O primeiro parâmetro vai ser a chave do log. Tá? Eu vou utilizar como chave aqui log e vou colocar aqui life cycle. Nós estamos estudando agora o ciclo de vida, então eu vou colocar log life cycle e vou especificar aqui o que está acontecendo. Eu vou colocar que a minha main activity está passando pelo onCreate. Ok? Bom, para que serve essa chave, pessoal? Como vocês podem ver, né, como vocês puderam ver, o log exibe um monte de coisa. Só de ir manipulando o Android, ele já vai exibindo um monte de informação. Nós podemos filtrar isso aqui em Edit Filter Configuration.
Tá? Então, eu vou criar um filtro que eu vou chamar de life cycle. Tá? A tag desse log vai ser aquela uma que eu coloquei lá, log life cycle. Ele vai utilizar isso para filtrar. E ok. Agora, quando nós executarmos essa aplicação e esse log for executado, ele vai exibir aqui. Tudo que não for log lifecycle não será exibido aqui embaixo. Tudo bem? Bom, vamos criar aqui outros métodos. Vou chamar aqui o onStart, que é executado após o onCreate. E, mais uma vez, vou exibir um log dizendo que o onStart foi executado. Tá? Agora, depois do onStart, é executado o onResume. Vou informar aqui que está passando pelo onResume. Observem, pessoal, que todos esses métodos que nós chamamos do ciclo de vida, nós somos obrigados a chamar o super ponto e o nome do mesmo método. Tá? Basicamente, nós somos obrigados a chamar este mesmo método da classe mãe. Se eu tentar remover isso, o Android Studio já acusa erro. Ok? Então, sempre chamar super ponto o nome do evento. Por quê? Porque a classe mãe vai ter algumas ações para serem executadas quando isso acontece. Então, nós precisamos fazer essas chamadas. Vamos lá. Nós temos também o onPause, o onStop, onDestroy e onRestart. Como eu disse, vou colocar um log para cada um deles. Então, onPause, onStop. Isso vai ser útil, pessoal, para nós vermos o fluxo do ciclo de vida da Activity. onDestroy e onRestart. Ok. Vou executar essa aplicação. Tá? Já vamos observando aqui o que vai aparecer no logcat. Tá? Então, a aplicação foi aberta aqui no meu Android. Vocês puderam ver que ele passou primeiramente pelo onCreate, depois pelo onStart e depois pelo onResume. Vamos ver aqui o que acontece quando nós minimizamos a aplicação. Então eu vou clicar aqui. Veja só, ele passa pelo onPause e ele passa pelo onStop. Vamos ver o que acontece quando nós voltamos para esta aplicação. Veja só, ele passou pelo onStart, depois ele passou pelo onStart e por fim pelo onResume. E se nós fecharmos a aplicação? Observe. Só de clicar aqui para vermos quais aplicativos estão abertos aqui, ele já chamou o pause e o stop. Tá? Se a gente volta, ele novamente retorna para o onResume. Eu limpei aqui. Né? Agora, e se fecharmos essa aplicação? Tá? Eu vou puxar aqui para o lado. Ele deveria ter chamado o destroy, mas não chamou. Vamos abrir novamente. Tá? Ele chamou novamente o create, start, resume. Tá? E eu vou fechar a aplicação agora voltando aqui. Tá? Dessa vez ele passou pelo pause, stop e destroy. O normal seria ele ter chamado destroy mesmo, que nós tivéssemos fechado daquele modo. Tá? Deixa eu chamar novamente aqui. Agora sim, dessa vez ele chamou o onDestroy. Deve ter sido algum erro aqui do log. Talvez não um erro, né? Porque quando nós vamos fechando a aplicação e abrindo outras, ele vai tendo que alternar aqui qual aplicação que está exibindo o log. Tudo bem? Então talvez não tenha sido necessariamente um erro. Um erro do Android, mas sim uma questão técnica do log aqui. Bom, isso serviu para quê, pessoal? Para nós vermos qual é o fluxo aqui entre os eventos que acontecem com uma Activity. E nós podemos executar ações aqui nestes eventos. Tá? Então, se você precisa pausar alguma coisa na sua aplicação, você tem aqui o onPause. Se de repente você precisa salvar alguma informação no momento que a aplicação é minimizada,
né, você tem aqui o onStop. Se você precisa salvar algo quando ela é destruída, né, antes dela ser destruída, você tem o onDestroy. Enfim, nós temos aqui diversos eventos aqui que podem ser utilizados. Bom, agora para resolver aquele problema que eu apontei no início da aula, né, vamos ver como que nós podemos fazer. Então, eu quero que, quando eu tiver já setado alguma coisa aqui, e o usuário girar a tela, ou se ele mudar uma configuração de idioma, qualquer coisa do tipo, eu quero que essa mensagem permaneça aqui. Tá? Coisa que, no momento, não acontece. Ok? Por que não acontece? Vamos lá. Quando eu giro a tela do dispositivo, vocês podem ver que a Activity ela é pausada, parada, destruída, e então ela é recriada. Mais uma vez. Ok? Vocês podem ver que ela é finalizada e recriada. Tem uma configuração que nós podemos fazer para que isso não aconteça isso, dele fechar a Activity e abrir novamente, mas vamos agora fazer de outra forma, até para mostrar para vocês o uso destes eventos. Então, eu vou chamar um outro evento aqui, que é o onSaveInstanceState. Ok? Bom, isso não fica tão claro de cara, mas por padrão, mesmo quando nós giramos a tela aqui do celular, a API do Android aqui, ela automaticamente tenta salvar o estado da aplicação para que nada seja perdido. Tá? Então vejam só, eu digitei meu nome aqui no campo de texto e eu vou girar a tela. Bom, a Activity foi destruída e recriada, mas o que eu digitei aqui permanece aqui. Tá? Por que isso acontece? Porque, como eu disse, o API automaticamente tenta salvar o estado da aplicação para que o usuário não perca o que ele está fazendo. Porém, ele não consegue fazer isso com tudo. Por exemplo, a TextView ele não salvou, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse evento de onSaveInstanceState, que é exatamente o evento que no qual ele salva os dados, por exemplo, o que estava digitado na caixa de texto. Tá? Então, por mais que eu não chame este método, ele existe na classe mãe, tá? Na minha AppCompatActivity, ele existe lá, ele é executado lá e ele salva algumas informações de estado. Porém, eu quero salvar algumas coisas a mais, então venho aqui e sobrescrevo o método. Tá? Eu não vou precisar disso e nem disso. Ok? Eu preciso chamar este método aqui, tá? Porque senão ele não vai conseguir salvar nada de forma automática, então deixa isso daqui aqui. Porém, eu quero salvar algo a mais. O que eu vou salvar a mais? O conteúdo da minha TextView. Tá? Então, eu vou vir aqui no evento e vou chamar aqui outState, tá? Esse objeto que salva o estado da aplicação. Então, outState.put, e aí eu quero salvar o quê? Uma string, um char, um inteiro, um float. No caso aqui eu quero salvar uma string. Tá? Aí, novamente, eu preciso ter uma chave aqui. Tá? Eu vou colocar aqui textMessage. Vai ser a chave que eu vou utilizar para recuperar essa string. Tá? E por fim, a string que eu quero salvar. Então, editTextName .getText.toString. Ok? Então, eu estou salvando essa informação neste meu outState. Eu não sei se você chegou a pensar que nós poderíamos, de repente, criar um atributo aqui e guardar essa informação dentro deste atributo. Não sei se, de repente, você pensou nisso. Tá? Mas isso não funcionaria. Por quê? Quando aquele método onDestroy é chamado, esse objeto inteiro, com tudo, é deletado. Então, tudo isso é perdido. Tá? Então, não funciona você guardar aqui numa variável. Porque a Activity inteira é destruída. Então, se você quer salvar alguma coisa, tem que ser dessa forma. Porque ele salva em um objeto que não fica preso na Activity. Ok? Bom,
setei aqui, né? Eu adicionei essa string aqui dentro do meu out state. Com isso, tá? Com isso, a única coisa que ele está fazendo é, quando a activity é parada, por exemplo, ele vai salvar este texto aqui, essa mensagem. Tá? Mas não basta salvar. Nós temos que configurar novamente para que essa string seja exibida aqui. Tá? Se eu somente salvar, ela está salva em algum lugar, mas ela não vai ser aplicada. E onde é que eu vou configurar para que ela seja aplicada? No onCreate. Tá? Eu vou fazer isso no onCreate. Então, eu vou vir aqui, vou verificar se saved instance state é diferente de null, tá? E vou verificar também se saved instance state ponto, get string, ou melhor, vou fazer dessa forma não que vai ficar mais pesado. Tá? Só verificar se é diferente de null. Se for diferente de null, eu vou criar uma string aqui chamada message, que vai receber saved instance state ponto, get string, e eu passo aquela chave, tá? Aquela chave que eu configurei, que é text message. Através dessa chave eu vou recuperar a informação que eu quero. Bom, com isso nós já vamos ter recuperado a informação e colocado dentro de message, mas nós temos que levar em consideração a possibilidade de isso retornar null. Tá? Então, eu vou verificar se message é diferente de null. Se for diferente de null, o que eu vou fazer? Eu vou pegar edit text name, ponto, set text, message. Ok? Então, vamos agora ver... vamos colocar também um log aqui no nosso onSaved instance state. Tá? Vou colocar aqui onSaved instance state, só para visualizarmos o momento em que este método é invocado. Nós podemos talvez colocar mais algum log aqui, mas vamos lá. Deixa eu limpar aqui o log. Nossa activity ela está aqui, disponível. Vou digitar aqui o nome. Vou clicar em processar. E vamos, por exemplo, vamos girar a tela. Como vocês sabem, quando nós giramos a tela, ele... Errou! Percebi que eu fiz errado aqui na hora de salvar. Tá? Eu não queria salvar o conteúdo do edit text, eu queria salvar, na verdade, do text view message. Tá? Eu acabei me confundindo. Então, eu quero salvar o conteúdo desse text view. Então, eu salvo aqui, e aqui no meu onCreate, eu vou setar esse conteúdo da text view message. Ok? Executando, novamente. Agora, deixa eu abrir o log aqui, log catch. Vou digitar meu nome. E vou clicar aqui em processar. Agora, como vocês sabem, quando nós tiramos a tela, ele destrói a activity e recria. Ok? Então vejam só. Dessa vez, nós giramos a tela e o texto permaneceu aqui. Por quê? Analisando aqui, no momento que nós clicamos em girar a tela, ele chamou o onPause. Após o onPause, ele chamou o onSave instance state, que foi onde nós salvamos o conteúdo da text view. Depois ele passou pelo onStop, pelo onDestroy. E aqui na hora de recriar a tela, nós pegamos o que foi salvo no onSave instance state e setamos naquela text view. Ok? Então, esse foi um exemplo bem simples de como que nós utilizamos esses eventos do ciclo de vida da activity. Ok? Mas nós ainda temos situações até um pouco mais complexas, tá? Que é a situação onde nós vamos ter mais do que uma activity. Na verdade, a complexidade não vai mudar muito, né? Basta se você compreendeu bem isso daqui, você vai tirar de letra quando nós estivermos trabalhando com múltiplas activities. Então, isso vai ficar exatamente para a aula que vem. Como que nós criamos uma nova activity e startamos ela para que essa activity atual fique
em stand-by. Ok? Então, até a próxima aula.